Uma coisa assim que me atraiu bastante no que você disse, para além do umbigo e para além da ciência, né? Eu queria tomar isso daí como mote, como lema, entendeu? Para conversar com vocês um pouquinho sobre uma experiência, né? E essa experiência eu prefiro fazer um diálogo com vocês, entendeu? Eu não queria fazer uma exposição sobre esse trabalho e tal. Bom, eu sou professor da universidade, fui professor, né? Não sei, sou aposentado hoje em dia, né? Mas trabalhei durante muito tempo aqui na Universidade Federal da Paraíba. Eu vim para Paraíba em 1977, né? E fiquei aqui durante 12 anos, intermediado pelo meu doutorado que eu fiz em Campinas, na Unicamp. Aí depois voltei para cumprir, enfim, passei 12 anos aqui na Paraíba, né? E para mim foi a maior escola de vida, né? Porque a gente que vivia no eixo Rio-São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? A gente, muitas vezes, né, o fazer acadêmico ele está muito distanciado da realidade. O que a Paraíba me propiciou foi uma aproximação permanente, constante, diária, né, dentro da universidade e fora da universidade, no mundo real. E isso me fez refletir muito o que a gente está fazendo dentro da universidade, ao estudar as teorias, né? Muitas vezes essas teorias elas são estudadas completamente divorciadas da realidade. Você estuda para contrapor teorias, mas a aplicabilidade delas, né, o exercício da praxis social, está muito distante do mundo acadêmico, né? Então, como é que a gente pode juntar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o saber acadêmico e a praxis social? Para que serve a academia, né? Que tipo de serviço presta a academia? Claro que tem na área tecnológica, né, das descobertas, um trabalho fantástico, pesquisas fantásticas. Mas na área da sociologia, né, eu acho que a gente está um pouco distanciado desse mundo real, né? Aí eu queria começar a contar como é que foi a minha experiência na Paraíba de juntar essas duas coisas, né? De juntar o mundo que estava em torno da universidade, né, e como é que a universidade poderia se inserir nesse mundo. É juntar a praxis social com a teoria acadêmica. É trazer a universidade para um embate político na sociedade. Então, esse projeto, né, que teve um embrião, que nasceu aqui, em Campina Grande, né, ele nasceu numa circunstância, quando eu cheguei aqui em 1977, foi uma situação muito particular, né, que viveu a Universidade Federal da Paraíba. Era uma das últimas universidades do Brasil em termos de orçamento. Aí, de repente, veio um reitor para cá, Linaldo Cavalcante de Albuquerque, né, e o Linaldo veio com um projeto político de transformar a universidade num centro de referência não só nacional, como mundial, né, em um centro mundial de referência. Então, para isso, ele tinha que formar os cursos e ter professores titulados. E era a época da anistia política. Então, ele assumiu a responsabilidade, dentro da universidade, de trazer os exilados, que todos tinham titulação, né, queriam voltar para o Brasil, podiam voltar para o Brasil, né, porém estavam sem trabalho, sem emprego aqui. Então, ele peitou mesmo, né, o serviço de segurança da universidade, que não queria contratar essas pessoas. Ele falou, não, pode contratar que eu assumo a responsabilidade. Campina Grande, no curso de economia, onde eu vim nessas circunstâncias. E Campina Grande, né, no curso de economia e sociologia, né, foi um laboratório fantástico em termos assim de reflexão acadêmica, teórica, discussão. Por quê? Porque vinha gente do mundo todo, né? Chegou em Campinas, teve um período que o perfil do corpo docente da Universidade Federal da Paraíba era composto por pessoas que estavam vindo da União Soviética, antiga União Soviética, né? Estavam vindo da Tchecoslováquia, estavam vindo do México, estavam vindo, todos com uma formação teórica em comum, né? E todos com essa formação teórica em comum, mas todos a partir de uma experiência muito particular de vida, né? De morar fora, né? Por exemplo, o marxismo que se estudou no México, né, tinha concepções, conceitos, né, diferentes daquilo que se via na Alemanha Oriental. Então vieram todos para cá, para Campina Grande, e a partir daqui com uma concepção de fazer a Revolução Brasileira, entendeu? Queriam transformar o mundo a partir de Campina Grande, do curso de Economia e Sociologia, né? Ou seja, éramos jovens naquela época, né? Tínhamos assim, ideais, entendeu? E lutávamos por eles, né? Pois bem, então, quando eu cheguei aqui em Campina Grande, o primeiro desafio, né, foi de a gente fazer uma pesquisa no sertão da Paraíba. Né? Sertão da Paraíba, que estava passando por ou seja, a Paraíba estava passando, naquela época, por um processo de mudança nas suas relações de produção muito intenso.
Em 1975 eu cheguei em 77. Em 1975 foi criado o PROALCO, Programa Nacional do Álcool. Então a Paraíba tinha assim um reservatório de terra muito grande para grandes investimentos. Então grupos pernambucanos vinham para cá, grupos alagoanos vinham para cá para montar destilarias de álcool. Então isso começou a quebrar todas as relações sociais que existiam aqui na região do litoral paraibano. Grandes usinas de açúcar vieram para cá para produzir usinas, basicamente destilarias de álcool, né? Então isso daí começou a ter uma disputa por terra muito grande aqui, na região do litoral. No sertão da Paraíba, também era um momento de transformação muito grande. Você tem aqueles latifúndios tradicionais, né? Aqueles grandes proprietários de terra, naquela região inóspita e tal. Aí, de repente, o governo começa a entrar com os projetos aí, né, de desenvolvimento, Polo Nordeste, projeto sertanejo e tal, que vai levar a pecuarização para o sertão. Então, onde entra o boi, sai o homem. Então, as relações de parceria que existiam no sertão, no interior dos grandes latifúndios, o Brasil é um país rural, né, principalmente o sertão, as cidades eram só centros e polos de comercialização de algodão, né? Aí, de repente, essa relação começa a quebrar e as cidades do interior da Paraíba, lá no sertão, né, que era caracterizado por ter o padre, a igreja, a feira, a cadeia, só isso, né? Você não tinha, essas cidades não tinham favelas, elas não tinham periferia. Esse processo de expulsão, de imigração do campo para a cidade, né, nas pequenas cidades, começam a formar uma favelização, né, dessas pequenas cidades de porte, de pequenos portos no sertão da Paraíba. Bom, então a Paraíba estava em ebulição. Ebulição em termos de mudança das relações sociais, mas ebulição política também. Por quê? Porque aqui em João Pessoa tinha um bispo progressista, Dom José Maria Pires, era um bispo negro, né? Em Guarabira, uma cidade que tem aqui no Brejo Paraibano, também tinha um bispo lá super progressista, Dom Marcelo Cavalheiros, não é isso? Dom Marcelo Cavalheiros. E em Campina Grande tinha um outro bispo também progressista. Então a igreja aqui tinha as suas comunidades de base muito bem organizadas e resistia na luta pela terra. Então a Paraíba virou um celeiro de confronto, né? De confronto político, de confronto social, de confronto. E a universidade estava vivenciando tudo isso. Por isso que eu digo que foi a maior escola para mim, porque a universidade não podia ficar ausente desse processo todo, né? E esse processo de expulsão, de migração do campo para a cidade, tinha as consequências visuais ao lado da universidade. Por exemplo, eu trabalhava lá em Campina Grande, na universidade, ficava no bairro de Bodocongó. Aí o Barramalho tem até uma música que fala sobre Bodocongó, né? E aí, de repente, você olhava assim pela janela, você via assim, ao lado da universidade estava se formando o conjunto habitacional dos professores. No meio do conjunto habitacional dos professores estava se formando uma tremenda favela chamada Pedregal, entendeu? E que aquilo lá ficava visível aos olhos da gente. Então, poxa, você ali, né, já vindo de curso de sociologia, olhando aquele mundo fora da universidade, fala, caramba, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou estudando as teorias mais elaboradas e sofisticadas do mundo, para quê? Como é que eu vou entender esse processo aí migratório que está acontecendo aqui? E aí a gente resolveu. E Campina Grande, na época, né, quando eu cheguei em 1977, era uma cidade, hoje é o maior São João do mundo, mas hoje é o São João adaptado ao momento atual, né? De grande turismo e tal. Quando eu cheguei em Campina Grande não tinha nada disso. Quando eu cheguei em Campina Grande em 1977, em frente ao Banco do Estado da Paraíba, você tinha que tanger gado que andava pelo centro da cidade e tal. Era uma cidade que tinha uma característica de rural, urbana ao mesmo tempo, né? Enfim. E você tinha uma questão assim de uma solidariedade muito grande. Era uma cidade que tinha uma atividade cultural muito intensa, né? Então você tinha assim, por exemplo, 4, 5 cineclubes, né? E aí a gente chegando lá do sul, mergulhando nessa realidade, não só na universidade, mas também na vida social da cidade, comecei a falar, pô, mas cineclube, vamos lá ver os filmes que estão passando. E aí começamos a interagir com as pessoas, com o pessoal de cinema. Braulio Tavares, foi dessa época, um Belino, que hoje é professor de cinema na Universidade Federal da Bahia, o Romero e o Rômulo, que são duas pessoas, eu acho que o Romero deve estar coordenando o Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Campina Grande. Então essas pessoas coordenavam o cineclube. E toda semana eles ligavam para o Rio de Janeiro, para o Museu de Arte Moderna, para mandar um filme. Aí mandavam um filme, e o filme ficava circulando aqui, a gente assistindo, debatendo, tomando caldinho lá no final do dia, nos bares, né, nos botecos de Campina Grande.
Enfim, isso daí possibilitou a gente uma convivência muito grande. Foi a maior escola que eu tive na minha formação. Não foi fazer o doutorado na Unicamp, foi aqui em Campina Grande. Foi aqui, mantendo essa relação, esse contato cotidiano, entendeu? Quer dizer, com as pessoas, com os diferentes segmentos sociais, né? Bom, aí terminamos. Então fizemos uma pesquisa sobre o sertão da Paraíba. Terminou a pesquisa, bom, e agora, o que nós vamos fazer? Aí os meninos da área de cinema, não, professor, vamos fazer um documentário. Vamos fazer um documentário, um filme. Em 1977 não existia VHS, pra vocês terem uma ideia. Não existia VHS. Como fazer um documentário? Não, precisamos fazer em 16 milímetros. Que aqueles carretéis grandes, né, que vai o som, a imagem. Ou seja, era tudo complicado, tudo difícil para fazer. Fotógrafo para operar uma câmera desse tipo. A câmera desse tipo não existia. Então, para você fazer uma produção, olha, eu não estou falando de 90, 100 anos, estou falando de uma geração para outra que mudou o mundo. Hoje, para você fazer um documentário, você tem um digital, você tem não sei quantas câmeras nas universidades, você faz isso com uma tranquilidade incrível. Antigamente era tudo difícil, entendeu? Era muito difícil mesmo para fazer. A gente resolveu, o reitor apoiou o projeto, um documentário vai ser ótimo para registrar a pesquisa e tal. Aí, né? Bom, como é que nós vamos montar o roteiro desse documentário? E para que esse documentário? A gente não tem ideia nenhuma, né? A gente da academia fala, bom, eu vou trabalhar com imagem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um belo discurso e vou botando as imagens para complementar o discurso, para ilustrar o discurso. Bom, em contato com o pessoal do cinema, a gente foi aprendendo de que fazer a estrutura de um documentário não é a mesma coisa de você fazer a estrutura de um texto. A linguagem falada, ela tem uma estrutura, uma forma de apresentação que é completamente diferente da linguagem visual. Vocês não imaginam as brigas que nós tivemos, entendeu, com o pessoal de cinema, achando que não, que era um pessoal que estava completamente descolado da realidade, que a gente da academia estava certo, tal. Essa polêmica, entendeu, ela foi dando para a gente uma dimensão real do que é você trabalhar com um projeto interdisciplinar, né? Que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua análise, e a gente precisa distribuir esses saberes, fazer essas trocas de saberes. E que o saber acadêmico não deve ser o saber hegemônico no conhecimento, né? Tudo isso eu fui aprendendo aí, né? E eu acho que o Boaventura Santos tem uma bela bibliografia sobre essa questão, né? Da hierarquização de saberes, o que significa socialmente, né? A pujança e a forma de subordinação que o saber acadêmico provoca nos outros saberes. O aluno vai para a universidade não é para trocar, ele vai para aprender, e o professor vai para ensinar. Ninguém faz educação desse jeito. O professor que ensina, o aluno que aprende. Se você não estabelecer a troca, né, o debate, o conflito, o confronto de ideias, né? Enfim, mas aí a gente resolveu fazer esse filme. Nós vamos fazer o filme no sertão. Qual era o tema do filme? A quebra das relações de parceria. Mas como quebra das relações de parceria? Imigração. Aí, bom, a favela está aqui, o Pedregal está aqui, vamos até o Pedregal, né, para conversar com as pessoas lá. Aí pronto, aí começamos a sair da universidade, fomos até a favela, e lá encontramos uma personagem, uma senhora negra, né, que ela nos deu uma entrevista na época, né, e no final dessa entrevista, ela fala assim, seu moço, ela morava no sertão, veio para Campina Grande imigrando, fala, seu moço, o que eu conto do sertão é isso. E faz uma narrativa, que isso daí virou o nome do filme, né? O que eu conto do sertão é isso. Esse filme foi feito em 1977. Esse filme está no YouTube, né? Depois a gente passou, olha, eu estou falando para vocês de coisa de 50 anos atrás. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou passar o dia todo falando e não vou dar conta, né, de cumprir aqui o roteirinho que eu preparei para a gente conversar. Mas, enfim, em síntese, né, o que eu queria colocar como referência para a gente pensar é o seguinte, quer dizer, ao fazer esse documentário, né, eu percebi que a forma tradicional que se faz pesquisa na universidade, a minha experiência, não é que a universidade é isso, a minha experiência, por exemplo, é que você monta uma equipe, monta os alunos, né? Os alunos aprendem o quê? Aprendem uma metodologia para fazer o seu trabalho acadêmico. E muitas vezes o seu trabalho acadêmico cumpre toda a formalidade acadêmica, bota na biblioteca da universidade e o trabalho fica lá. Aí foi a primeira experiência que eu tive
né, em termos de trabalhar com imagem. Vim morar na cidade porque no sertão a situação não dá. Porque tudo é de meia, criar ninguém pode. Aqui não é para criar nada. Eu não estou pronto para morador ser rico mais do que eu, possuir as coisas mais do que eu. Então a situação não dá para a pobreza morar no sítio. Porque morre de fome e anda nu. A situação não dá. Quem tem, tem. Quem mora no sítio, para quem tem, tem. Quem não tem, vai sofrer. O que eu conto do sertão é isso. Muitas vezes ele ainda desrespeita, antes da gente terminar a colheita, ele bota gado dentro da roça da gente. Às vezes ainda tem algodão, às vezes ainda tem resto de milho, às vezes não tem resto de feijão. Ele alega que está aperreado, sem pasto pro gado, e joga lá dentro e não paga nada pra gente, não indeniza. E eu creio que nenhum proprietário hoje mais quer agricultura. Quase todo o proprietário hoje está mandando o morador embora, está despedindo os seus moradores, ou então está aguentando aquele mais velho por causa do sindicato para não indenizar. É o que nós queríamos, ou queremos, é que essa terra seja redistribuída, porque tem órgão aí capacitado e encarregado disso. E sem terra ninguém pode plantar. A gente tem que viver na terra, tem que cultivar a terra e tem que tirar o pão da terra. Para nós somente? Não, para a nossa família e até para o presidente da República. Pronto, aí ficou pronto esse documentário. Aí veio a grande questão, que é uma questão que nos persegue até hoje, né? O que fazer com ele? Nós vamos fazer com esse documentário. Produzimos isso para quê, para quem e como é que a gente pretende utilizar isso? Na época ninguém tinha ideia do que fazer. Mas que eu acho que é uma questão que se coloca hoje, né? Hoje você vive no mundo de mídia, né? Você vai no YouTube e você encontra todo tipo de material. E muitas vezes a gente está se perdendo no meio de tanta coisa que tem, sem saber o que selecionar e como utilizar isso. E como utilizar essa ferramenta da imagem, como construir uma metodologia para dar visibilidade ao nosso trabalho. Ou seja, a gente não consegue sair do nosso umbigo, e aqui eu queria retomar o tema, né? Para além do umbigo, se a gente não utilizar, se a gente não aperfeiçoar a nossa metodologia, né, para fazer a divulgação e a difusão do nosso trabalho na área da saúde, do trabalho, enfim, né, nos vários temas que se colocam. Então, eu gostaria de deixar assim, como destaque, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, como é que nós estamos, ou seja, como é que o nosso trabalho está inserido no contexto social? Como é que a gente está acompanhando os movimentos sociais e nos alimentando e trocando com eles, né? E como aprimorar uma metodologia, entendeu? Para que a gente possa dar maior visibilidade ao nosso trabalho, né? Eu acho que são essas as questões. Naquela época, o que é que foi feito, né? Assim, tudo de improviso, ninguém pensava em nada. Aí, de repente, você tinha, em 1977, você tinha nos sindicatos, né, o sistema Emater. Então, a Emater preparava uns slides e ia lá para apresentar para os agricultores o sistema produtivo, consorciamento, né, de várias lavouras e tal. Então, o pessoal do sindicato, quando falava em cinema do sindicato, era isso, né? Era pegar o slide, botar o slide lá e fazer uma discussão sobre o sistema produtivo. Aí, de repente, a gente leva... Aí, um sindicato falou o seguinte, olha... Tem um dirigente sindical que ele fala no filme, ele falou, não, eu quero passar aquele filme aqui nesse sindicato. Eu falei, tá legal, então vamos marcar que a gente vai passar o filme do sindicato. Não, isso não vai entrar não. Né? Nós vamos passar o filme do sindicato. Aí eu fui lá com o meu carro, botei o equipamento, a universidade tinha uma câmera só, uma máquina para fazer a projeção. Quando queimava a lâmpada, tinha que fazer uma licitação e buscar em São Paulo, que aqui não tinha. Então, era difícil, né, ter um estoque ali de lâmpadas para você fazer a projeção. E aí eu fui projetar o filme no sindicato. Só que o personagem, esse filme, se vocês repararem, é que vocês não viram o filme, mas o filme é o seguinte, o filme é um filme que a fala, ela é predominante. Por quê? Porque na época a gente estava saindo do regime militar, né, e a igreja estava com uma consigna dizendo o seguinte, vamos dar voz a quem não tem voz, o povo tem que falar. Vocês estão lembrados disso, né? É uma consigna que a igreja colocava. Nós temos que ouvir o povo, nós temos que ouvir o povo. Então o filme é feito nesse contexto. Bom, para ouvir o povo, a gente tinha que pegar e fazer um contraponto, que esse também foi um aprendizado que eu tive nesse projeto.
tinha que fazer um contraponto entre o que a classe dominante pensava desse processo e o que os trabalhadores estavam pensando desse processo. A gente fazer uma reconstituição histórica a partir dos diferentes olhares. Não é só o olhar do latifúndio. O latifúndio tinha um olhar porque ele queria o projeto, queria recursos do governo para mudar as relações de produção. E o trabalhador tinha uma outra leitura dessa realidade, né? Então nós optamos por fazer um filme onde predominava a visão dos trabalhadores, né? Então o filme não era um filme neutro. Ninguém foi lá registrar a realidade a partir da academia. Não, o filme tinha um posicionamento. Como é que nós construímos esse posicionamento? A gente chegou numa cidadezinha aqui no interior da Paraíba, chamada Pombal. E lá tinham procurando um latifundiário para dar depoimento para a gente. A gente já estava com o carro da universidade, né, e procurando as pessoas. De repente o cara falou, não, tem um padre aqui, ó, que é um cara que acho que ele vai falar, porque ele tem terra e tal, e o padre é falador, né? Nome dele, Padre Levi. Conheceu o Padre Levi? Cajazeiras. Pronto. Cajazeiras, Padre Levi. Aí o Padre Levi era um figuraço, né? Porque ele era padre, ele era latifundiário, grande proprietário de terra, e era candidato, na época, a deputado estadual aqui pela Paraíba. E tinha programa de rádio e tal. Quando ele viu o carro da universidade, você está fazendo um filme? Então eu quero aparecer. Então tá legal. Então vamos fazer a filmagem lá com o Padre Levi, né? Aí nos levou para a casa dele, e o filme começa assim. Aí botou no alpendre da casa, assim, botou uma rede, deitou na rede e começou a contar a história, né? Contar exatamente essa história que vocês ouviram uma parte, ele mostrando a propriedade dele e tal, entendeu? Contava a história. Bom, aí contou a história, a gente já tinha a visão do latifundiário sobre aquela realidade, né? Aí agora faltava a visão dos trabalhadores. Quem é que vai contar essa história? E aí foi interessante. Aí nós fomos buscar um dirigente sindical. Por isso que eu estou dizendo, a inserção no mundo real é importante, porque é aí que você vai vendo os personagens, né? E vai se comprometendo com os personagens e eles se comprometendo contigo. Aí nós fomos buscar um presidente do sindicato em Cachoeira dos Índios, uma cidadezinha perto de Cajazeiras, chamado Pebinha, o nome dele. Peba, você, ó, tem uma coisa aqui que nós queremos de você, tal, nós estamos fazendo um filme assim, 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 eu topo fazer. Só que tem uma coisa, eu não quero aparecer. Achei de uma sabedoria. Eu não quero aparecer. O padre queria aparecer, o Pebinha não quis aparecer. Falou, não, eu falo, mas você encontra um jeito lá para não colocar minha cara, né? Tá bom. Então aí ele foi para Campina Grande, que é para tirar a entrevista dele, foi uma coisa assim fantástica. Demoramos 15 dias lá em Campina Grande, todo mundo nervoso. Fala isso! Não, ele não conseguia falar, entendeu? Saiu lá do meio dele. Foi para um estúdio, né? Num ambiente completamente diferente, e ele gaguejava, um cara que falava pra caramba, entendeu? Gaguejava, não conseguia. Ele falou, quer saber de uma coisa? Vocês vão embora daqui, me leva para uma casa, me coloca num quarto, sozinho, com uma caixa de som, que eu vou gravar isso em meia hora e entrego para vocês, pronto. Ele fez exatamente isso, né? Foi num quarto, um gravador, falou, está aqui a matéria. Pronto, e fez a gravação, a gente colocou no filme. Aí o pessoal da área de cinema resolveu lá, encontrar uma solução para aparecer a voz dele e não aparecer a cara dele. Sabedoria é incrível, você vai aprendendo com isso. Claro que ele não queria se mostrar, estava no regime militar, pô, você acha que ele vai botar a cara para contrapor o discurso de um padre? Um padre que é latifundiário e é político? Não vai, né? Bom, então, eu estou colocando alguns elementos, entendeu? Mas eu queria tirar a essência dessa minha narrativa. Não é uma mera narrativa, não é para a gente ir vendo, né? Como é que a pesquisa tem que estar, né, relacionada, entendeu, com o mundo real que a gente está vivendo. A gente tem... O maior aprendizado que eu tive foi aprender a ouvir. A segunda parte, para a gente passar, para continuar a minha narrativa aqui sobre o projeto, né? Esse foi o ponto inicial, eu achei importante, porque aí foi uma grande escola para mim, né? Foi da gente levar para o sindicato. Aí quando nós fizemos a primeira projeção no sindicato, quando as pessoas começaram a ver o padre, e começaram a entender a linguagem que o padre estava falando, que na missa ele não falava, mas ali no filme ele falou, os caras começaram a perceber a contradição entre o discurso do padre e a realidade que eles estavam vivendo. Então nós mostramos para o Pebinha o discurso do padre, antes dele fazer a narrativa dele. Então ele foi construindo a narrativa dele em cima dos pontos que o padre colocava. Aí o padre falava o seguinte,
Não, porque eu cuido dos meus trabalhadores, claro, a relação de parceria, eu dou uma casa para eles morar. E é verdade, no interior do latifúndio essas famílias moravam, esses parceiros moravam em casa que era dada pelo proprietário. Só que esse trabalhador não podia fazer benfeitoria na casa, porque passava a ser um direito para ele. Então o cara falava, o cara dava qualquer casa lá, aí o Pebinha falou, não, eles dão a casa, é verdade, mas essa casa quando chove, chove mais dentro do que fora. Eu não posso fazer nada. Entendeu? Então aí ele começa a contrapor os discursos e começa a qualificar esses discursos. Não é a questão, o padre fala, não, eu sou generoso, eu dou a casa. O cara fala, pô, você está dando uma casa que ainda é inabitável para a gente morar. E aí ele vai construindo, ponto a ponto, esses argumentos todos. Esse documentário me fez andar por 170 sindicatos da Paraíba, né? E eu aprendi uma outra coisa importante nesse momento, foi aprender a escutar. Aprender a escutar, aprender as narrativas, aprender o que cada um falava, aprender as diferenças, né, no falar, as diferenças de interpretação da realidade. Né? Não é porque a classe trabalhadora tem um pensamento único, né? Ela tem várias nuances nesse negócio que a gente precisa captar isso. Né? Bom, aí esse filme ficou pronto. Olha, foi em 77, esse filme foi premiado no Rio de Janeiro, em 1979, num festival de documentários que teve no Rio, foram 5 filmes premiados, esse foi um deles, né? E o mérito aí todo relacionado ao pessoal do cinema. Braulio Tavares é um grande conhecedor da cultura popular aqui, não só na Paraíba, como em todo o Nordeste, né? E ele, violeiro e tal, né? Enfim, então essa foi a inspiração que eu tive, entendeu? Para começar a trabalhar com imagem, achando que o impacto da imagem, né, ele é fundamental para a gente, sabe, discutir a nossa praxis social, é você ver a realidade. Claro que a leitura é imprescindível, né? Não estou fazendo um contraponto. O saber acadêmico é imprescindível, não estou fazendo um contraponto entre um e outro, estou fazendo uma complementação. Né? Então, esse projeto, olha, estou falando de 1977, acho que muitos de vocês aqui nem tinham nascido ainda, né? 77. Não é verdade? Hã? Ou não? É? Já, né? Mas assim, eram novinhos, né? Eram, né, crianças, né? Mas, enfim. Então foi uma grande escola. Aí depois eu saí daqui da Paraíba, fui para o Rio de Janeiro para trabalhar na UFRJ, né, no Instituto de Economia, e eu levei esse projeto para lá, entendeu? Eu falei, não, eu quero continuar fazendo isso, né? Mas, aí, bom, fazer isso no Instituto de Economia da UFRJ, né, não foi coisa fácil, entendeu? Porque atividade de imagem e tal é lida por muitos economistas como atividade cultural, que é o importante são os projetos econômicos, né? Mas eu consegui botar lá, botei um projeto de extensão, como é que chama? Educação através das imagens, que eu quero fazer, usar a imagem para dar visibilidade ao nosso trabalho, visibilidade social ao nosso trabalho. Então, como é que eu tenho que fazer? Esse é o maior desafio. E esse projeto sempre esteve conectado, por exemplo, com os movimentos sociais. Em 1900 e, se não me engano, 92, 93, teve aquela chacina da Candelária no Rio de Janeiro, que mataram os meninos lá, né? Aí, de repente, surgiu uma demanda para a gente, o seguinte, mas escuta, essas crianças que em situação de rua, elas têm visibilidade na sociedade, está todo mundo vendo. E na área rural, como é que vivem essas crianças? Pronto, aí veio o maior problema, né, para a gente. Bom, e o movimento social demandando, não, nós queremos fazer uma reflexão sobre esse negócio. Estava o Estatuto da Criança e Adolescente sendo aprovado recentemente, então precisava de um material para a gente fazer isso. Aí fizemos 3 filmes, de 1990 até 95, 96, né, sobre criança. Um deles em Goiás, viu? Em Goiás. Crianças na Roça, foi sobre os meninos que trabalhavam nos canaviais lá em Campos, no Rio de Janeiro. Sonhos de Crianças em Goiás, os meninos trabalhando na produção de algodão em Séries. E o outro foi Conversas de Criança, que são as crianças vivendo nos acampamentos e assentamentos do movimento sem terra. Estou colocando isso por quê? Porque o projeto estava sempre conectado, né? Eu acho que isso é uma questão importante que eu queria discutir com vocês, com as questões que apareciam na sociedade. Eu não estava divorciado disso, né?
Aí, de repente, em 2005, 2006, morreram 25 trabalhadores nos canaviais de São Paulo. Aí a pastoral do migrante demandou para a gente o seguinte: rapaz, esses caras estão morrendo, e o cara vai lá e dá, o médico vai lá e dá um atestado de óbito, o cara saiu de casa com saúde, foi cortar a cana, voltou à tarde, no jantar teve um infarto e morreu. Atestado de óbito, situação causal da morte, um infarto. Aí um cara da pastoral do migrante, contrariando a direção da pastoral, falou: não, isso daí está errado, eu vou denunciar na imprensa. Deu uma confusão danada na pastoral, que a freira falou: mas você não tem a prova científica para você constatar, né, de que a causa da morte não é o infarto, mas foi o trabalho, o excesso de trabalho. Exaustão. Exatamente isso, né? Aí ele foi e denunciou, falou: não, esses trabalhadores estão morrendo por excesso de trabalho, ampliação da jornada, trabalho precário, trabalho escravo, nos canaviais das modernas usinas paulistas. E a gente já vinha fazendo pesquisa lá, né? Aí, nesse cenário, o Ministério Público do Trabalho se aproximou e falou: não, a gente precisa investigar isso, né? E a gente precisa acompanhar essa investigação, então. Bom, aí nos juntamos com o Ministério Público do Trabalho, nos juntamos com os movimentos sociais, né? E aí com as pesquisas acadêmicas, né? E aí surgiu para a gente a questão: bom, temos que ver o trabalho, né? A gente precisa discutir o trabalho para comprovar essa exaustão, porque o empresário não está mostrando isso. Ele falou: não, se você entrar na minha usina hoje, eu estou fazendo a ginástica laboral para melhorar a situação dos trabalhadores. Então vamos lá ver essa ginástica laboral. O que é essa ginástica laboral? É para aumentar a produtividade do trabalho, não é para melhorar a saúde dos trabalhadores, né? Mas vai fazer um contraponto. Eles fazem essa divulgação, isso daí vai para a Europa, lá num documentário que eles têm, né, e gera grandes negócios. Então a gente, não, nós temos que fazer um trabalho onde a gente junta a pesquisa acadêmica, transforma a pesquisa acadêmica nos argumentos para o documentário. Eu não quero falar o que eu acho, eu quero falar aquilo que está comprovado cientificamente, né? E a gente já tinha resultados de pesquisas acadêmicas que mostrava isso. Então, a partir daí, a gente fez uma fotografia sobre o processo de trabalho na cana, que eu quero mostrar para vocês. Não vou detalhar muito, não, isso. Então, a gente foi fazer uma pesquisa nos canaviais de São Paulo para constatar isso, para servir de apoio, inclusive, para os procuradores, para dar consistência, né, nos processos, nos taques que eles estavam emitindo lá contra as usinas e tal. Pronto, mudança no sistema de corte e inovações tecnológicas. Pode ir, pode passar. Então, veja lá, mudança no perfil dos trabalhadores, é a primeira coisa. Alojamento, mudança do trabalho, alojamento, pronto. Aí vem a primeira questão, a gente fala: o menino está com a sua família, o menino que saiu da escola, pegou o livro-texto da escola, chegou para o pai foi abastecer o carro e falou: pai, bota etanol aí, que etanol é uma energia limpa. Ah, então tá legal. Aí o pai vai lá e bota o etanol. Essa informação que o menino passou para o pai, ela é verdadeira? Então veja, a sociedade não conhece essa outra leitura da realidade, então ela vai comprar esse discurso. Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, fazer a nossa pesquisa e fazendo um contraponto com outro olhar sobre essa realidade? E o nosso olhar é o olhar dos trabalhadores. Por quê? Porque eles nos disseram que aí, no interior de São Paulo, imagina, na Califórnia brasileira, quando os caras começam a cortar a cana, tem que botar fogo no canavial e aumenta a fila de crianças e idosos nos hospitais, entendeu? Com doenças respiratórias e coisas desse tipo. Quer dizer, você vê a poluição que isso tem, que isso causa, as doenças que isso provoca. Como é que eu posso considerar isso uma energia limpa? Você tem a contra-informação para contrapor esse discurso? Não tem. Por isso que hoje o maior instrumento dos grandes empresários é a mídia, é o controle sobre a mídia. Hoje você tem um escravo sem você precisar da algema. Você tem pelo controle, entendeu? O que a televisão faz na cabeça dele, pela verdade. A gente está vendo o processo eleitoral agora, as inverdades, as mentiras e coisas desse tipo, né? Então, como é que a gente pode dar visibilidade à sociedade de que uma leitura sobre a realidade ela tem diferentes olhares? Essa é a questão, né? Não é só fazer a divulgação do nosso trabalho, com que olhar nós estamos vendo esse mundo. Como é que o nosso trabalho? Porque também tem o seguinte, né? O capitalismo, ele não só reproduz na produção, ele reproduz também segmentando os saberes. Como é que a gente pode, né, a partir do nosso trabalho específico, né,
ampliar o nosso conhecimento para que isso daí seja articulado, que o nosso trabalho específico ele compõe um todo. Esse todo que ele compõe, a gente não está conseguindo enxergar porque tem uma neblina tapando os nossos olhos. A gente só enxerga aonde a nossa vista alcança, você não enxerga além. E a gente precisa exercitar para dissipar essa neblina e para enxergar além do que a nossa vista alcança. Né? Eu acho que essa é uma questão assim, central, é articular o foco com o geral com o particular. Né? Se a gente não conseguir fazer esse exercício, entendeu? Eu acho que sozinhos nós não vamos conseguir remar nosso barco para canto nenhum. Né? Eu acho que a gente precisa encontrar uma metodologia, entendeu? Para a gente juntar essas experiências, esses saberes. Tem muita coisa interessante. Né? Bom, continuando então aí vem o fogo, né? Aí o cara bota fogo e tal, então a gente discute toda a questão do fogo, pode ir, pode passar. Aí aquele fogo a usina mandou colocar à noite no canavial. Aí chega na manhã seguinte, o ônibus que vem com uma turma de trabalhadores, são 40, 50 trabalhadores por turma. Nos canaviais trabalham com turmas, né? 40, 50. Aí pronto, aí os caras vão lá, eles não sabem ainda onde é que eles vão cortar a cana, que tipo de cana eles vão cortar. Né? Aí, de repente, a usina fala assim, antes de vocês irem para o campo, vocês passam na usina para fazer a ginástica laboral. Aí nós filmamos a tal da ginástica laboral. É cara com sapatão, com bota, com roupa, passa 10 minutos lá, faz um movimento qualquer, está feita a ginástica laboral, fotografaram isso, manda para o mundo todo que a usina está fazendo essa atividade para melhorar as condições de vida, né, no trabalho, né, e aí vai. Então aí tem um tema interessante, a ginástica laboral. Para quê? Como estão fazendo? É para melhorar a saúde ou para aumentar a produtividade do trabalho? Se o cara pega o facão e faz esse movimento, a ginástica laboral vai fazer um sentido contrário ao movimento. E eles dizem, a professora de Educação Física me disse, né, de que esse exercício vai contribuir para não dar atrofia muscular, para evitar dor, ler, esse tipo de coisa. Né? Mas esse cara, hoje, em São Paulo, no corte manual da cana, né, um trabalhador, para se manter empregado, ele tem que cortar no mínimo 12 toneladas de cana por dia. 12 toneladas de cana por dia. Não se pode discutir a saúde sem discutir essa exigência, né, essa precarização, essa ampliação da jornada. E o cara ganha por produção. Quanto mais trabalha, mais ganha. Hoje em São Paulo estão pagando 4,50 toneladas de cana cortada. Ele faz 4,50 a R$5, deve ser. R$5. R$5 a tonelada, ele faz 10 toneladas, ele vai fazer uma diária de 50. As primeiras fotos que eu mostrei são trabalhadores jovens, que vêm de onde? Vêm do Nordeste, do Maranhão, do Piauí, para cortar cana em São Paulo. Né? Então, é só jovens. Essas crianças, a gente já tem visto que aos 29, 30 anos já estão praticamente inutilizados, se não inutilizados, incapacitados para o trabalho. Né? Devido a esse ritmo. Então, veja, aí vem a questão dos movimentos corporais, né, para você cortar a cana. Né? Você tem que cortar a base da cana, depois você tem que carregar a cana, você tem que enleirar a cana, depois tem que cortar a ponteira da cana, depois você bota aí, ó, em busca da produtividade. Então, essa leira toda de cana, foi um cortador que cortou. Quem é esse cortador? É o seu Antônio. Qual é o número dele? Está lá o número lá. Ele vai, espeta esse negócio aí no chão, o ônibus está ali esperando a turma já acabou de cortar, o pessoal vai embora do ônibus, aí quem chega aí para fazer a medição de quantos metros esse trabalhador cortou, a próxima é o fiscal da usina, é o feitor. Ele tem um compasso, tem 2,20 metros de uma ponta a outra, ele vai passando esse compasso e o cara cortou 200 metros. Se ele cortou 200 metros e o cabo lá, e ele marca no caderninho dele 150, paga 150. E tem uma questão que eles, inclusive, vão pesar essa cana depois que ela fica no tempo. Então já evaporou muita coisa. Então, se fosse pesar, né, quando cortou imediatamente, a tonelagem era muito maior. Então eles deixam... E uma briga do sindicato foi justamente que a pesagem fosse feita logo depois do corte. Foi uma luta que eles conseguiram, uma reivindicação muito importantíssima, entendeu? Eu achei ótimo você falar isso, porque nós fizemos um filme com essa presidente do sindicato chamado Quadra Fechada. E está no YouTube. Entendeu? É o sindicato controlando a medição para fazer a aferição do roubo que tinha nessas medições. Então o sindicato conseguiu, de uma usina, eu não sei como, não me pergunte como, colocar a balança do sindicato, o computador do sindicato dentro
da balança da usina, que pesava a cana. Né? O sindicato colocou. E começaram a fazer uma planilha de qual era o preço que o empresário pagava e a quantidade que chegava de um talhão de cana, né? E os cálculos que o sindicato fazia. Quando os trabalhadores começavam a perceber de que eles poderiam ganhar tanto e estavam ganhando 50% a menos, mas se você tinha prova concreta para mostrar. Tem um trabalho feito em Alagoas pelo Paulo Adiz, um professor de engenharia de produção aqui, que ele viu que 30% dessa produção é roubada. 30% dessa produção é roubada. Então, quando ele está cortando, falando que está cortando 10 toneladas, que é o mínimo para ele se manter empregado, ele não está cortando, está cortando 20. Por dia. Não há saúde que resista a isso. Não há posto de assistência primária na saúde, entendeu? O que fazem esses trabalhadores? Não só desse setor, como também das marisqueiras. Nós fizemos um trabalho aqui, um trabalho do Paulo Pena, né? Paulo Pena. O que fazem esses trabalhadores? Eles mesmos vão lá na farmácia, nem precisam do médico. Eu fiquei impressionado de ouvir uma conversa de 4 marisqueiras falando o seguinte: olha, eu tomei aquele anti-inflamatório, ela falava o princípio do anti-inflamatório, que eu nem sei reproduzir, ciclo, o nome científico disso. Eu tomei aquilo lá, mas olha, aquilo lá acho que não está dando certo para mim. A outra vira e fala assim, eu tenho isso gravado, eu nem coloquei no documentário porque não queria expor muito as pessoas também. A outra vira e fala assim, olha, eu tomei isso daí, mas o que eu estou tomando agora é melhor do que esse, experimenta. Aí vai, e vai na farmácia, compra o outro princípio, anda com uma caixa de remédio assim impressionante. Entendeu? Então, ou seja, como é que a gente pode... Por isso que eu falo assim, o ouvir, né? É uma questão interessante, entendeu? Porque como é que o nosso trabalho na área da saúde está conectado com esse tipo de coisa? Ou no filme Mulheres das Águas, também ela coloca, né? Não, eu vou no médico, o médico me atende em 2 minutos lá, manda eu tomar um anti-inflamatório, manda eu tomar um remédio para febre e tal, e pronto. Então eu nem vou mais, entendeu? Né? Ou seja, essa é a realidade. Né? Então nós fizemos esse documentário, né? Mulheres das Águas. Não sei se vocês chegaram a ver esse documentário. Então passa aí o trailer, é 1 minuto só. Desde quando eu me entendo como gente, eu já pescava. É muito interessante isso. E assim, minha mãe, quando ia para Maré, me levava. Então, assim, isso a gente acaba passando essa cultura. E assim, meus filhos, eles vão pro mangue e tem uma flor do mangue que a gente dá o nome de cachimbo. É uma florzinha que já cai em pé. Aí quando ele vai, não mexa no cachimbo, porque o cachimbo vai cair em pé e já vai nascer mangue. Então eles também já vêm com esse respeito do mangue. O mangue pra gente, ele é sagrado. Tem dia que eu acho que a Amarela tá bem arrumada, bem maquiada, bem bonita. Tem dia que ela tá chateada, como, né? Nós mulheres também. Tem dia que estamos mais bonitas, tem dia que estamos mais chateadas. Então eu relaciono o mangue e a coroa muito com a relação da mulher. Na pesca a gente se sente livre. Tem essa relação de se sentir liberta e livre. No mangue as mulheres, elas cantam na coroa, elas cantam no mangue. Então, assim, é um momento de felicidade que, ao mesmo tempo que está trabalhando, mas está ali feliz, dividindo, conversando com o próprio mangue. Eu amo nosso manguezais. Sabe por quê? Porque é daqui que a gente tira nosso sustento. A gente não passa fome aqui na nossa comunidade. Porque já falei para vocês que a gente precisa que tem. É peixe, é ostra, é sururu, é siri, aratu. Sou pescadora, nosso mangue tem tudo isso. Sem precisar de estar pedindo esmola a seu ninguém. Quando eu falo que o mar para mim é terapia, é porque eu nasci lá. Eu nasci nele. É o som dele que me faz dormir, que me faz refletir.
E eu gosto porque, sei lá, eu mesmo nem sei falar porquê, sabe? Mas eu gosto. Não dá muito lucro, mas dá para sobreviver. E é a coisa que eu gosto de fazer. Quando a gente vê aquela bola da lua bem grande, a gente sabe que a maré tá boa, aí tá dando marisco. Então é uma coisa que o mangue, não existe coroa sem mangue. O mangue tem lá seu papel, é o mangue que é o berçário dos siri, dentre outros, e que leva para as coroas. Então, essa relação do mangue, do apicum, das águas e da coroa não pode afastar. Então, o mangue ele é fundamental na vida da gente. Saímos de casa, né, na canoa, de manhã com a maré, dependendo da hora, às vezes é de 7 horas, 7h30, 8 horas. A gente sai com a maré cheia ainda. E a gente rema até uns 40 minutos a 1 hora de distância, dependendo do local que nós fomos. E a gente rema bastante. Quando chega lá, a maré já está mais baixa, a gente espera um pouquinho, a gente come uma banana, come uma bolacha. Aí a gente calça o sapato, ajeita a linha, bota a isca, passa um protetorzinho mais e saímos para a pesca. O aratu, ele é muito sabido. Tem gente que pega ele pescando. Pega uma carne de sertão, uma calabresa, amarra numa corda, fica em cima do mangue e faz um barulho para alertar ele de onde ele esteja. Aí ele vem à procura do que ele é muito curioso, do que bateu. Aí ele vem, segura na isca, aí a pessoa bota um balde, e aí puxa e joga no balde, puxa e joga no balde. Vem, aratu! Chega, aratu! E a gente vai gritando, assoviando, cantando, batendo no balde. Chega, aratu! Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pescar. Eu só sei pescar. Eu sustento meus 2 filhos com a pesca. Como é que esse mar e essa coroa não tem sobrevivência? Não tem futuro. Se eu vivo e sobrevivo dela, pago minha água, minha luz da pesca, né? Eu só pesco. E como é que a pesca artesanal não tem futuro? É o mar que determina o meu trabalho, por exemplo. Eu não tenho patrão. Eu adoro dizer isso. Eu não tenho patrão. Quem determina é a maré. É ela que diz a hora que eu vou, a hora que eu volto. É a minha. Quem pegou tua galinha, Maria, aqui? Espera, Charles. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente vive na pesca hoje é isso. A gente não ter um valor agregado no nosso pescado.
A gente não tem o nosso patrão para nos impedir de ir para maré, mas a gente tem um atravessador que diz assim, o preço do seu pescado é esse. Eu não vou pagar mais do que 15 reais no seu quilo de seu pescado, e que você dá um duro danado para pegar 1 quilo. Princesa! As mulheres sempre desenvolveram atividades num tempo maior do que os homens. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre ficou no processo de invisibilidade, porque a gente era considerada aquela que ajuda, mas é aquela que ajuda e, ao mesmo tempo, faz o processo da captura, do beneficiamento e da comercialização. Vamos pegar o maço. Não tem água ali? Não, tá bom. Agora... Ó, seu Zé. Misericórdia. Aí ela no chão já. A gente faz, a gente tem que ter força de vontade de fazer. A gente não pode esmorecer no trabalho, não. A gente tem que dizer que vai fazer e faz. É pegando um trabalho aqui, larga aqui, encubra aqui, ó. Aí. Vou lá, olho a panela no fogo, volto, me sento, cato de novo. Tá me entendendo? Tem uma roupa de molho, encubra aqui, vou lá ligeiro, passo água na roupa, boto na corda, volto de novo. Minha vida, a vida da gente é um corre-corre. Não, não sei se é pra pagar. Olha, cadê o siri? É o siri. Aí a gente sai quebrando. Quer saber quanto aratu tem ali para poder se tornar naquele quantidade de peso? 1 quilo, por exemplo, dependendo dele assim variados, tamanho maior, tamanho menor, é uns 160 a 200 aratus para dar 1 quilo de aratu. Quebradinho, não é só o filé. E eles maiores, no máximo 100, 120 aratus para dar 1 quilo de aratu. Esse é a segunda parte do nosso trabalho do mangue. Para catar, por mais habilidade que se tenha, mas consegue catar em média de 3 quilos por dia. Quem é mais rápido. Quem é menos rápido consegue catar 1,5 kg, 2 kg por dia, mas é o dia todo catando. É a mulher que coordena, é a mulher que administra. No mundo da pesca, por exemplo, eu acredito que é em todo o Brasil, as mulheres marisqueiras são elas que coordenam as suas casas. As mulheres, no contexto da questão quilombola, a questão da pesca, elas que tomam a rédea da situação. Até mesmo do conflito, quando é preciso. São elas que estão mais no embate desses conflitos. São elas que estão mais vulneráveis também a esse conflito, são elas que estão vulneráveis a chegada desses empreendimentos. Na verdade, elas estão vulneráveis a qualquer coisa, mas também estão empoderadas no discurso que têm e na forma de administrar, né, o modo de vida de suas famílias.
Então a gente não está lutando só pela qualidade de vida da gente, mas dos outros que comem o nosso pescado e que as feiras livres distribuem para toda a região e para todo canto. Então a luta ela é muito na garantia do território, né? Na saúde dessas mulheres e que o Estado, na verdade, veja a forma de melhorar a qualidade do trabalho delas. Encaminhada, vem companheiros, chega de indecisão, venha engrossa a fileira, desfralda a bandeira da libertação. Vem companheiras, esse é o nosso momento, venha de todos os lados e de braço dado entrar no movimento. Vamos juntos engrandecer nosso jeito de viver, com território pesqueiro para viver e trabalhar. De norte a sul, ó, que coisa linda, ver a classe organizada, juntando homens e mulheres, seguindo a marcha encaminhada. Vem companheiros, chega de indecisão, venha engrossa a fileira, desfralda. Olha, aqui é a cana, lá é Goiânia. Quando eles tocam fogo nessa área, essa poluição vai toda para dentro da cidade. E isso aqui é um bado, chama o bado, essa barreira de barro que foi feita pelas máquinas, cava, para o rio não vir mais para cá mais, que poderia isso aqui ser tudo manguezal, né? O nosso estuário não pode mais porque é feito esse bardo e para plantação da cana. Que é onde é colocado o veneno e quando chove cai todo dentro do rio. Uma água está saindo preta daqui para Maré. Olha. E é aqui que desce a carga. Quando a carga é despejada é por aí, por esse cano aí. Olha a diferença da água que desce da usina. Sem carga, né? Sem carga, entre aspas. Olha a situação que ela vem de lá e cai no rio. O agrotóxico do avião, né? Que vem soltar o agrotóxico nas canas, aí mata. Tem o agrotóxico. Quando o avião não vem, aí vem aqueles homens com aquelas máscaras no rosto e eles vêm colocando com aquelas bombas nas costas e eles mesmos colocam na cana manualmente e quando chove desce para dentro do rio, aí acaba com tudo. Fede. Fica fedendo e os peixes ficam tudo morto de papo para cima, boiando. Às vezes a gente chega aqui na beira do rio, chama-se rondap, esse veneno. Chama-se rondap. E a gente já veio muitas vezes para aqui, e quando chega aqui é da dó. É peixe grande e pequeno, tudo chega, fica branquinho com os buchos para cima. Olha o balcheiro. A maioria das pescadoras que sai daqui e vai fazer o exame de prevenção no posto de saúde daqui, pegar um germe que chama-se cocobacílios. A maioria das pescadoras tudo tem. Quando chega no posto de saúde a gente ganha aquelas pomadas que coloca na vagina, mas que a luta é a mesma, todo dia a gente tem que estar na água. A gente sente uma coceira, um ardor que arde, é uma coceira que arde. Mas a gente usa a pomada e passa 15 dias, um mês, sem sentir aquilo, mas que a luta é a mesma, continua. Quando é com mais um mês, a gente está com o mesmo sintoma novamente e assim. A poluição daqui é muito despejada na maré, no manguezal, porque não existe uma rede de tratamento,
para poder ele ser despejado. A tubulação do esgoto é curta. Ela é pequena, ela está na beira. Então ela deveria se estender, talvez se ela se estendesse mais, diminuísse a poluição. Eu só quero que na minha ilha tenha saneamento básico para a gente sentir gente, não ver nosso esgoto indo para o mar, nossas fezes nas águas, boiando em um lugar que seria que ser sagrado para os nossos filhos tomarem os banhos dele, para a gente colher nosso marisco com dignidade, não ouvir relato que lá está poluído. Para a gente, a Petrobras é sinônimo de miséria, é sinônimo de fome. A gente vive cercado Eu, por exemplo, moro em uma comunidade que tem 14 poços de petróleo. Quase todo ano a refinaria Landulfo Alves tem um derramamento. 2009 e 2008 teve os maiores derramamentos do Brasil, foi aqui na minha comunidade. Até hoje a gente sofre a consequência que a falta do pescado significa os grandes derramamentos que tem das empresas, ou seja, refinaria Landulfo Alves, Proquigel, Dow Química, Porto de Aratu, que vem aí com esse modelo de ampliar. Então, ampliar o porto significa ter impacto. Então, assim, agora mais recente, eles falam de complexo termoelétrico, que aí o projeto é a maior termoelétrica da América Latina. Para gerar energia, eles vão usar o produto da Petrobras, o bunker, que é aquele petróleo bruto, sem tratamento. Esse material causa uma tal de uma chuva ácida que, para a vida da gente, é outra contaminação que assim, é quando a gente vai investigar, saber o que é que isso causa, as menores doenças é câncer. Mais aqui à frente, geograficamente, bem próximo de Salinas da Margarida, está o estaleiro Enseada do Paraguaçu. Então, esse empreendimento trouxe diversos impactos ambientais. As rochas aqui dentro foram implodidas, hectares de manguezal foi destruído e a gente viveu o ano de 2013 todo, o pior ano de baixa produção pesqueira. E agora vem a Fiat, vem a fábrica de vidro, vem a fábrica de comprimido e outras indústrias que brevemente vão chegar aí, né? E o que traz de benefício até aqui a gente não viu nada. Quando esse pessoal daqui de Goiânia terminar de construir essas indústrias, vão estar tudo desempregado e a gente tem que preservar nossa maré, nosso rio, nosso mangue, porque ela é a única indústria que a gente nunca vai ver porta fechada para os nossos pescadores. Porque para onde é que vai tanta gente se a gente perde, né, o mar e o manguezal? Se a gente perde o nosso pescado, a gente vai viver do quê? Eu não sei fazer outra coisa e nem quero. Então a gente vai viver do quê? Vai sobreviver do quê? Não tem um ano que a gente não tenha um impacto dessas empresas ao redor desses manguezais. E aí vem o complicado. Mata os mangue, mata, né, o berçário e a vida da gente que está com o nosso corpo, como vocês viram. Meu corpo está na lama. A lama ela já está com um produto químico e que vai gerar algum tipo de doença para nós, mulheres marisqueiras, que está com nossos corpos jogados nessa lama. Não dá. Tem época que eles ficam muito fundo, que a gente não consegue pegá-lo. A gente anda muito para poder pegar uma quantidade de 1 quilo, 2 quilos de aratu. A gente anda muito de verdade. Agora subindo, descendo, gaiteiro, andando lama funda, a gente fica todo quebrado. A gente tira a ostra, enche um balde desse. Isso aqui, cheio de ostra, pesa mais ou menos uns 20 quilos ou mais. Que é pesada a ostra. Aí daqui a gente sai arrastando até lá fora, no canal, dentro da lama, puxando peso, né? Nós somos pescador artesanal,
Nós trabalhamos muito forçado, o cansaço é estressante, né? A gente fica de uma situação que às vezes não dá, não tem como mesmo a pessoa dizer assim, eu não estou sentindo dor. Difícil que vem para um trabalho desse para dizer chegar em casa, eu não estou sentindo dor em canto nenhum, eu estou bem. É difícil, porque sente. Ó. Eu fico assim. Aí quando cansa e dói um pouco as costas e às vezes o joelho, aí eu mudo de posição. Aí marisco assim. Entendeu? Jereré quase cheio. Boto o balde na cabeça, depois me abaixo com o balde na cabeça. Pego aqui o jereré e jogo pra cima. Às vezes esse braço aqui meu, dói pra caramba. Tem dia que eu não posso nem suspender. Precisa criar instrumento a partir da necessidade e a partir do ouvir desse povo. Porque não adianta fazer as coisas sem ouvir e sem sentar com a gente para ser construído. Então, assim, a doença ocupacional foi feito, a discussão da doença ocupacional pelo professor Paulo Pena. Paulo Pena, ele veio na comunidade, ele foi no manguezal, ver como era que a gente fazia, como era que a gente trabalhava, qual a dificuldade que a gente enfrentava. E aí com a gente surgiu, né, desembocou uma coisa maravilhosa que é lá as mulheres marisqueiras têm uma política para atender a doenças ocupacionais. Quando a gente está doente, a gente está vendo que não tem condição de exercer o nosso trabalho, nós temos que recorrer ao médico, né, para poder melhorar os nossos problemas e continuar o nosso trabalho. Mas só que às vezes a gente chega no médico não é bem atendido, né? Tem médico que nem para sua cara olha. Às vezes, mal pergunta o que você sente. É passar remédio de verme, remédio de pirona. Pronto. A gente não consegue nem falar. Se eles dessem um laudo para a gente chegar lá na Previdência e ser beneficiado, seria uma boa para a gente. Mas quem vai está sendo negado. Nós, pescadora, quando completa 55 anos, aí já dá entrada na aposentadoria, né? Só que eu dei entrada na aposentadoria, mas na primeira entrada que eu dei foi negada. Dei outra entrada, negou de novo. Nessas foi umas 3 vezes. Não tem jeito, não. E isso já vou completar. 59 anos já completei e não saiu a aposentadoria. São essas e muitas que tem e que o Estado não reconhece e que o Estado se nega, porque parece que tem um povo treinado para negar direito a esse povo. Parece que o Estado faz uma faculdade especializa a gente para negar direito a esse povo. Em 2011, quando a escola começou, chegamos aqui uma galera, né? Todo mundo quietinho, todo mundo sem entender. Chegávamos nos lugares com medo, com receio de falar. E a gente passou a estudar na escola e entender o que a escola dizia. Não, você não precisa estar calado, você tem que dizer o que você está sentindo. Você tem que mostrar o que a sua comunidade sente, o que a sua comunidade vive. O que a sua comunidade passa. Com isso, hoje, não tenho medo, não tenho vergonha de dizer em lugar nenhum que sou pescadora, que antes, na maioria das vezes, a gente tinha vergonha de dizer que a gente era pescador porque era feio. Chegava no INSS, você não podia estar com a unha pintada porque era feio, então você não era pescadora para estar com suas unhas pintadas, com seu cabelo arrumado. E hoje a gente aprende com isso que está lá, está na lei e que a gente precisa entender que a lei nos garante.
E a escola nos garante isso, né? Nos ensinou isso. E pensar processos de formação, de educação e de não adoecimento da gente é trazer primeiro o histórico e a forma de vida da gente. Vamos lá tentar mais pegar um goiamuzinho. A pesca hoje não tá fácil. A gente conhece que tem o goiamu por causa do cocôzinho deles. Esse cocô que eles fazem na beira do buraco, a gente sabe que tem. Aqui a gente pega esse pau, apoia ela. Quando ele entra que mexe, aí automaticamente ela fecha. A gente cobre, modo sol, para não matar ele na quintura. Cobre ela e deixa. E quando é no outro dia a gente vem. Aí ela tá fechadinha assim, a gente abre e ele tá dentro. Aí é a vida da gente, é isso aí. Não é fácil, não. Dificílimo. Mas a gente tá aí lutando. E a gente quer o nosso manguezais limpo, livre de agrotóxico, livre de esgoto. Nós não queremos nosso mangue sujo de poluição, porque é daqui que a gente tira o sustento dos nossos familiares. E com todas essas dificuldades que a gente tem, ainda assim, tem mulheres e homens que estão aí o tempo todo, principalmente as mulheres, na luta aqui, na resistência, porque podia ser bem pior se a gente não tivesse, né, essa iniciativa de se organizar, de estar se movimentando enquanto pescador, enquanto pessoas. Cada canto que a gente sabe que está assinando a sentença de morte para o nosso povo, a gente ocupa. E vamos precisar ocupar mais outras secretarias, a gente fecha BR, a gente fecha porto, como Porto de Aratu, a gente faz mobilizações de refinaria, a gente faz tudo aquilo que a gente acredita que tem que fazer para que a nossa vida esteja, que a gente consiga sobreviver a esse modelo que está aí. Que em nome do desenvolvimento, nossa vida está ameaçada. Bom, e aí a ideia é que a gente vai mergulhando na realidade brasileira, né, nos seus diferentes aspectos. Falamos um pouquinho na cana, agora viemos aqui com a problemática. E tudo isso são trabalhos na área da saúde, viu? Tanto na cana, a gente fez um documentário chamado Linha de Corte, né? Queria que você passasse aí. Linha de Corte, que é uma pesquisa do Rodolfo Vilela, professor da USP, né? E foi da Ceresce de Piracicaba. O trabalho para produção exige um esforço muito grande dele para poder ganhar um pouco mais. O cara, para chegar a tirar 500 e pouco na semana, tem que trabalhar muito, né? Por o que eles fazem, o peso da cana não é muito, eles estimam o peso muito baixo, a exigência é muito grande. Para ele conseguir 13 toneladas de cana, durante a jornada de trabalho dele de 8 horas, ele desferiu nada menos do que 13.500 golpes de facão, que foram calculados em cima de 3.000 flexões de tronco. Os trabalhadores, eles estão saindo aleijado desse tipo de serviço. Aquela dor que parece que está quebrando tudo os ossos, aquela dor que não passa, aquela dor queimando, que queimava. Não importa o IPI não resolve isso. Que existe uma relação entre o pagamento de produção e a elevação do risco à saúde. Os trabalhadores estão ficando cedo incapacitados para qualquer tipo de trabalho. Eu já cheguei a cortar em até 27 toneladas. 30, dependia da cana também, né? Por mês? Por dia, né? Então, e esses documentários últimos que nós estamos vendo, a Marisqueira, do Linha de Corte, e tem um outro também do Nuvens de Veneno, do Agrotóxico no Mato Grosso, foram trabalhos que foram feitos numa relação de parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o projeto que eu coordeno, com a Fiocruz, né, o projeto que o Carlos Minaio, que tinha um projeto lá chamado Trabalho Coletivo e Trabalho no Agronegócio, né?
Então a gente fez assim um tipo de um convênio para fazer essa produção. Saíram 3 desses. E o último que saiu com a Fiocruz, saiu agora. Veja se vocês têm aí. Agrofloresta, é outro tema. Veja como os temas vão aparecendo e como a gente vai dando uma dinâmica, né, para conhecer a realidade brasileira. A questão nossa é a distribuição desse material e a metodologia de uso. Hoje o que coloca em risco, eu acredito que coloca em risco toda a questão da floresta, né? E é a utilização dessas áreas por empreendimentos que só visa a questão econômica, né? Quando a gente fez a ocupação da fazenda, a gente sabia que nós estávamos dentro de uma área de APA. Qual é a proposta que nós poderíamos ter dentro dessa fazenda? Porque isso daqui para mim é tudo, é saúde, é alegria, para mim esse local que é até um refúgio. É uma terapia. Se a gente está meio estressado em algum lugar, eu venho andar por aqui. O meu psicólogo está aqui. Tá. Por isso que para mim é uma escolha de vida. Viver num acampamento e viver neste acampamento, né? Então E eu busco, assim, a cada momento, assim, conversar isso com os meus filhos. Todas as pessoas que trabalham nesse sistema, quando você vai conversar com eles conversam com empolgação, né? Eles falam com o coração, né? Eles falam com defesa, né? Com propriedade, porque esse sistema, as pessoas se sentem bem dentro dele. Então, esse projeto também veio da área da saúde. O pessoal do Paraná, a Yumi, a Nancy e a Silvia, né, que trabalham na área da saúde, pediram, junto com o Ministério Público do Trabalho do Paraná, né, a doutora Margarete, em contato com a gente, né, pediram para fazer um trabalho que a gente pudesse discutir alimentação, saúde e o sistema produtivo. Se você olhar, por exemplo, para perceber os depoimentos, né, vai ver que as pessoas sentem uma satisfação pelo trabalho, pelo produto do seu trabalho, né? Existe, assim, uma relação de trabalho completamente diferente. Nesse filme, tem uma moradora que fala assim, a grande vantagem aqui é que nós não temos patrão. A gente organiza a nossa produção. E essa terra foi numa área de APAs, lá em Antonina, no Paraná. Ela foi ocupada, troca de carbono, por um grande empresário que desmatou a Mata Atlântica para criar búfalo. Isso foi em 2004. Os búfalos rompiam as cercas e invadiam os roçados dos poceiros da região. Quando eles iam colher, não tinha mais roça. O búfalo invadiu, comeu tudo. Aí resolveram matar os búfalos que invadiam lá, mataram os búfalos e resolveram ocupar, o Movimento Sem Terra resolveu ocupar essa fazenda. Em 2004 ocuparam a fazenda. E aí vem a grande questão, como é que nós vamos organizar a produção aqui? 2004 isso, aí surgiu a ideia de fazer um sistema agroflorestal para recuperar o ambiente, as fontes de água, as matas ciliares e tal, né? E hoje esse acampamento é um sucesso, o acampamento se chama José Lutzenberg. Então esse é um exemplo positivo. Aí você fala, mas como é que você fez o documentário lá? Eu reforcei a imagem do sucesso desse acampamento, né? Por quê? Porque as pessoas lá, elas estão lutando, entendeu? Para fazer uma produção agroecológica, fazer uma produção orgânica, estão abastecendo as escolas desses programas governamentais, né? Do PA, do PNAE, né? Então hoje você tem resultados concretos sobre essa experiência. Então a gente tem que difundir essas coisas boas também que aparecem. E isso está relacionado à alimentação saudável, à feira agroecológica que está tendo, a melhoria, né, das refeições nas escolas, quando as escolas passaram a consumir esses produtos orgânicos, né? Ou seja, tudo isso está entremeado, né? E agora nós estamos fazendo ainda dentro dessa proposta lá com o Ministério Público do Trabalho no Paraná, um documentário sobre a questão do agrotóxico. Você falou que ia ter uma exposição aqui, né, de um pesquisador, depois eu queria conversar com ele também para ver
E aí eu fui filmar no Paraná. Eu já fui filmar no Paraná. Olha, eu fiquei horrorizado. Tem uma senhora lá que chama Lídia. A Lídia é uma senhora com 38 anos de idade, está em cadeira de roda, com problema muscular, né? E ela está revoltada com a situação dela. Tem 3 filhos, mora com a mãe, com as filhas, com o marido. Uma história de vida assim maravilhosa. Uma pequena produtora que trabalhava com a família. Então ela aplicava o veneno sem nenhum EPI, né? Não só. Aí o cara instruía assim: quando você está pulverizando um veneno, né, se por acaso entupir o biquinho do pulverizador, né, você assopra. Entendeu? Não fica perdendo tempo com isso aí, que isso aí não faz mal nenhum. Consequência, a mulher está hoje, né? Eu nem sei como vou ainda montar esse filme, mas eu queria que ela fosse uma personagem central do filme, porque ela está fazendo questão disso. Eu fui vítima de uma série de instrutores dessas grandes empresas que compram fumo, né, e não alertam a gente sobre isso. Então eu quero denunciar esse tipo de coisa. Aí precisamos ver que tipo de documentário a gente vai produzir sobre isso, vai colocar ela na centralidade documentário ou não, porque também tem o seguinte: esse documentário não tem nenhum fim comercial. Quando a gente faz o documentário, a gente imediatamente já disponibiliza no YouTube. O meu trabalho acadêmico está subordinado à dinâmica dos movimentos sociais. Por isso aqui também, como a mulher falou lá, que patrão não entra lá, no meu também patrão não fala, né? Não fala, porque ele já tem as mídias aí para falar, entendeu? À vontade, a gente quer fazer outro recorte da realidade. Que eu vou falar agora, vou entrar no campo da cultura. Como é que a gente está mexendo com esse negócio no campo da cultura, né? Mas eu queria falar um pouquinho, sabe, de um documentário que nós temos chamado Migrantes. Falei para vocês que lá nos canaviais de São Paulo mudou muito o perfil dos trabalhadores, né? Aí o Ministério da Educação do governo Lula, o Haddad, pediu para a gente, falou o seguinte: rapaz, tem um negócio de imigração de jovens para o interior de São Paulo, que vem lá do Nordeste, do Maranhão, do Piauí para cortar a cana, que é uma coisa que o MEC aqui está recebendo várias demandas, né, para a gente discutir essa questão. Vocês não querem fazer um documentário, escrever um livro sobre isso? Falaram, vamos fazer. Aí fizemos um documentário chamado Migrantes. Saiu um livro, né? Aí nós fizemos uma articulação com 4 grupos de pesquisa de 4 universidades diferentes. Universidade do Maranhão, Universidade do Piauí, Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de São Carlos, federais, todas federais, né? Que estavam pesquisando na área da cana e a questão da migração de jovens. Bom, aí viemos para o Nordeste, saiu o projeto, nessas condições, nós viemos para o Nordeste, montamos grupos de pesquisa, envolvemos alunos para fazer pesquisa, tal. E aqui, um belo dia, eu estava lá filmando, né, com a equipe toda em Teresina, aí de repente, bom, era um domingo, não tinha nenhum programa. Como eu tinha morado em Campina Grande tinha no centro da cidade uma feira de abastecimento fantástica, né? Eu falei, rapaz, vamos procurar uma feira aqui em Teresina, quem sabe a gente acha uma. Aí fomos lá para a feira. Não só achamos uma feira incrível, como também encontramos um personagem da feira que estava com aquelas malas imensas de madeira, né, e fazendo teatro de mamulengo na feira, com os bonequinhos lá contando uma história, né? E a gente pensou, caramba, mas será que a gente falando com ele, né, ele não permitiria que a gente filmasse esse cenário tão bonito aí que ele está montando, e gente em volta. A cada historinha que ele contava, neguinho pobre pra caramba ia lá, acho que deixava de comprar um quilo de arroz para dar o dinheiro para o cara lá da qualidade do artista. Marcos Vale, o nome dele, né? Bom, aí surgiu a ideia, a menina lá que morava, falou, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ele contar a história e a gente dá um mote para ele trabalhar em cima do mote. Vamos lá conversar com ele. Ele falou assim, ó, eu faço, nenhum problema. Mas eu sou um artista popular, pô, eu vivo disso, cara. Eu falei, não, mas quanto custa? R$500. Na época, nem sei, 2006, 2007. Tá legal, a gente tem um dinheiro, nós vamos te pagar, então vamos lá montar. Aí ele pegou os bonequinhos, foi correndo lá na casa de uma freira, no quintal da casa da freira lá, né, da Pastoral do Migrante, aí montou o cenário e tal. Falei o seguinte, ó, o mote é o seguinte, jovens que saem do Maranhão, do Piauí para cortar cana em São Paulo. Eu quero saber o seguinte, eu vou me comprometer contigo, você vai fazer isso em 10 minutos para mim. E eu vou colocar no DVD, vou colocar num extra. Os 10, mas eu preciso de 10 minutos, não pode ser 15 minutos não, tem que ser 10, você tem que bolar a história e contar.
E eu me comprometo contigo de que eu não vou cortar nada. Que eu quero saber, eu quero trabalhar a visão do artista sobre esse problema que eu estou estudando. Aí o Marcos Vale vai lá e monta um negócio tal e faz. Faz em 9 minutos, ele faz. Eu queria mostrar para vocês isso, né? O que ele fez e como é que a gente tem utilizado isso na educação. Só deixo meu piauí no último pau de arara. Só deixo meu piauí no último pau. Cadê meu boi mimoso? Ô, mané, você trabalha aqui, rapaz? Bem, no momento eu tô desempregado. E você não queria um trabalho decente? Claro, todo mundo aqui no Piauí gosta de trabalhar e a gente trabalha e é honesto. Pois é, mas aí você poderia ter um trabalho ganhando muito dinheiro para sustentar a sua família, comprar um ventilador, uma motocicleta, um celular, comprar uma televisão, um DVD para assistir a banda Calypso. E onde é que eu consigo isso, meu patrão? Ora, você já ouviu falar do estado de São Paulo? Ah, São Paulo, sim senhor. Olha, nós temos lá um emprego maravilhoso, cortando cana. Mas isso dá um trabalho danado. Não, são poucas horas de trabalho por dia. E um salário muito bom, a gente paga muito bem pela produtividade, você vai se dar muito bem. Quer dizer, essa realidade que o artista apontou, ela é possível? Vamos ficar aqui dançando forró? Nunca mais eu vou para São Paulo cortar cana porque lá trabalha escravo? Como é que a gente discute isso? Como é que a gente... Essa realidade que o artista colocou para a gente está em aberto, né? Como é que... Ou seja, para ele não ir lá tem que ter trabalho aqui. Para ter trabalho aqui, como é que faz? Com agronegócio chegando aqui, plantando soja no Piauí, no Maranhão, entendeu? E a reforma agrária que não vem, como é que... Ou seja, como utilizar esse material? Ou senão lá é trabalho escravo, minha gente. O que é o trabalho em São Paulo? As palavras por si não dizem nada. Trabalho escravo não diz nada, se eu não qualificar. E para qualificar eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber. E aí eu acho que a academia entra já com resultado concreto de pesquisas, entendeu? Que dá para a gente ter um suporte acadêmico, científico. E os empresários estão nessa onda agora, né? Estão batalhando na universidade, pagando profissionais de excelente qualidade para descaracterizar o trabalho que a gente faz na academia. Entendeu? Que eles têm a verdade científica, o nosso não é nada científico. Para você mostrar que a situação causal do câncer é o agrotóxico, você imagina, tem uma menina que trabalha com Pignat lá, que comprovou a passagem do leite materno, não sei quantos processos na justiça, entendeu, tem em cima dela. Você vê a dificuldade que é. Mas para finalizar de fato, né, essa experiência foi tão rica para a gente, que a gente foi buscar, uma menina sugeriu, vamos pegar um violeiro agora. Pô, vamos pegar um violeiro, né? Foi uma outra experiência incrível. O violeiro, chegamos para ele e falamos a mesma coisa que falamos para o artista Mamulengo. E ele deu o mesmo preço, mais R$500, para fazer 27 estrofes, de um dia para o outro, que é uma tese de doutorado. Pedro Costa, faleceu há pouco tempo agora, o Pedro. Aí ele falou, não, eu faço. Qual é o mote? Aí demos o mesmo mote para o violeiro. Vocês não acreditam? Falei, amanhã eu quero jantar com vocês, que eu vou levar a estrofe para ver se... Eu vou levar o poema já para ver se é isso mesmo. Aí levou, mas não, olha, imexível. Eu falei, não, eu não quero mexer em nada que é seu, é sua opinião, eu vou colocar no DVD 10 minutos para você fazer. Eu faço 27 estrofes. Tá legal, então você faça. Ele não só fez a 27, como a gente colocou isso, tá lá no YouTube, o Mamulengo e o violeiro. E o Pedro Costa fez mais, ele era diretor de uma entidade de repentista no Piauí. Então ele pegou o documentário, reproduziu o documentário, vendeu o documentário, ganhou um dinheiro em cima dessa venda do documentário e fez uma literatura de cordel, entendeu? Sobre os versos que ele tinha feito sobre esse tema, né? Eu só queria mostrar, agora, para finalizar, tem muita coisa para falar, mas eu não quero me estender mais não, que já está longo. Queria só mostrar a entrevista do Pedro Costa na rádio, na televisão do Piauí,
O documentário, ele retrata a vida de nordestinos, a maioria piauienses e maranhenses, que migra para o Sudeste para trabalhar no corte da cana em São Paulo. O filme tem 43 minutos e conta com a participação de 2 artistas piauienses. Chagas Vale, com o Teatro de Bonecos, e o repentista Pedro Costa, que está aqui do meu lado, com quem nós vamos conversar agora. Pedro, como é que foi sua participação aí nesse filme? Olha, eu narrei o trabalho sobre o documentário, o que os professores fizeram durante anos, né? Eles pegaram a imagem do trabalhador, dos migrantes, lá no corte da cana, pegaram a imagem deles em casa, aqui nas cidades natal, no caso de Barras, do Piauí, Barras, e tem também Barro Duro e outros, e Francinópolis, né? Então, em cima desse documentário, em cima do que acontece, a gente fez a narrativa em versos. São 27 estrofes de cordel e a gente canta essa coisa mostrando a dura realidade dos nossos irmãos piauienses. Embora seja uma dura realidade, mas dá pra gente ver um pouco aí dessa arte? Ah, sim. Dizem que todo trabalho é digno e não é verdade. Cortar cana, quebra pedra é uma barbaridade. Trabalho que o homem faz e por pura necessidade. Com a globalização o tempo rápido avançou. Trocaram o homem por máquina, o emprego se acabou. A escravidão no Brasil apenas modernizou. Pedro, quer dizer, esse filme ele mostra uma realidade. São 43 mil piauienses que migram para o corte da cana em São Paulo? Em média, 43 mil pessoas só do Piauí migram todo ano, né? Isso é cruel. E as pessoas encaram isso com uma simplicidade. Não é, porque lá ele vai adquirir doenças e muitos deles voltam amolestados e não têm mais condições de trabalhar. É muito pior. É preciso que as autoridades tomem coincidência. Não busque uma saída. Não é proibir o elemento ir, mas sim dar condições do empreiteiro, do gato que está contratando, um salário digno e também que não seja tão explorado, porque eles têm que cortar 10 toneladas de cana todo dia. Um dia na semana tudo bem, mas todo dia ele tem que chegar a essa meta. Então vamos mudar esse horário, essa carga horária e essa obrigatoriedade que ele tem que cortar 10 toneladas. O filme mostra essa dura realidade, que eles levam na bagagem a esperança de fazerem uma vida melhor, fazerem a sorte lá e voltam sem nada, na verdade. A maioria deles voltam sem nada e outros com doenças para a vida toda. Então aí, por exemplo, é o mesmo filme Imigrantes, mas uma outra atividade com o filme. É uma outra dimensão, né, daquilo que eu comecei falando, né, de que eu acho importante que o nosso trabalho esteja conectado, que tenha a dirigente sindical lá em São Paulo, que recebe os migrantes lá para fazer o trabalho na cana. Só que aqui eles são pequenos produtores, e lá eles vão ser cortadores de canas assalariados. Então, ela não conhece a realidade ela não conhecia a realidade do Nordeste. Então a gente possibilitou a vinda dela para Paraíba para fazer o lançamento do filme em Tavares, que é uma cidade aqui na Serra do Teixeira, né? Domingo de novo, vamos lá na feira, né? O negócio é ir para a feira. Chegando na feira, uma feira de abastecimento, num domingo, final de feira, né? Tem uma coisa que me chamou muita atenção. Essa barraca tinha uma televisão, um tabuleiro ali, né? Cheio de filmes, documentários e bandas de música, né? Aí eu parei lá, comecei a conversar com o cara, eu falei, olha, eu tenho aqui uma coisa que talvez se te interessar, eu deixo com você, que é uma cópia de um filme sobre canaveiros, cortadores de cana. Ele falou, pô, claro que me interessa, eu fui cortador de cana, eu quero ver. Eu falei, tá aqui. Como você deu para mim esse presente, eu quero te presentear também. Você escolhe aí um filme qualquer, né, para você levar. Eu falei, não, eu não vou escolher, se é presente você tem que escolher e me dar o filme. Falei, tá, eu vou te dar um que as pessoas chegam aqui, pegam esse filme, levam para casa, compram esse filme a R$3, levam para casa, assiste. Aí, sabe qual era o filme? A história de Edith Piaf. O filme Edith Piaf estava sendo lançado no circuito de cinema no Rio de Janeiro e estava circulando nas feiras do Nordeste. Quer dizer, como a gente pode entrar
com o nosso trabalho nessa rede. Em São Paulo, quando vai cortar a cana, ganha um dinheirinho, a primeira coisa que ele faz é comprar o DVD e a televisão. E é impressionante o efeito que tem isso, porque ele vai mostrar o que ele vive em São Paulo, vai para a família, para o padre, e aí você perde o controle desse negócio. Que metodologia a gente tem que utilizar para a gente não falar para os nossos pares, para a gente dialogar e falar com a sociedade, né? Eu tenho buscado isso através do uso da imagem na educação. Muito obrigado pela atenção, estou aqui à disposição.